Fala aí, pessoal do YouTube, refutando o ateísmo militante no nosso primeiro vídeo, tá certo? Eu recentemente criei um canal com esse mesmo nome, só que eu postei 2 vídeos, se não me engano, e eu deletei ele, porque eu só resolvi postar alguns vídeos refutando algumas alegações falsas que os ateus militantes eles usam de forma desonesta para querer atacar a fé cristã. E eu resolvi fazer vários vídeos a partir de agora. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra o ateísmo, eu não tenho nada contra os ateus. Eu respeito o ponto de vista de cada um. É claro que como cristão, eu gostaria muito que essa pessoa se convertesse, até porque como eu tenho que desejar o bem, eu quero que essa pessoa seja salva. Mas não é por isso que eu tenho que discriminar tudo e tal, quem pensa diferente de mim. É porque cada um tem seu ponto de vista. O meu problema aqui são os ateus militantes, em que eles querem destruir, o sonho deles é destruir a religião. E eles, por alguns motivos, seja pessoais, políticos ou sociais, um desses três ou os três, né? E meu intuito é refutar esse pessoal. Hoje agora nesse vídeo nós vamos refutar o tal Demolidor Dimitri, né? Em que ele tenta querer dizer que o zoroastrismo aliás, o cristianismo, tanto o cristianismo quanto o judaísmo, né, as religiões monoteístas foram influenciadas pelo zoroastrismo. E nós vamos refutar essa ideia de que o cristianismo foi influenciado pelo zoroastrismo, segundo ele. Isso mesmo, vamos refutar ele. Esse é o nosso vídeo. Vamos adiantar o vídeo, galera, porque é o seguinte, galera. Preste atenção no que eu vou dizer. Essa alegação é falsa. Mesmo que alguns livros de história alegam isso é falso. Eu vou lhe provar pra você. Porque é o seguinte. O zoroastrismo foi fundado pelo profeta Zoroastro, que eu acredito que ele foi realmente um homem de Deus enviado para a Pérsia para tirar o povo persa do paganismo, que é a crença em vários deuses, do politeísmo. E Deus enviou Zoroastro para tirar esse povo do paganismo e com isso adorar a ele, né? Até porque Deus não tem religião. O que eu quero refutar aqui é a alegação de que essa religião influenciou o cristianismo. Tá certo? Bom, em primeiro lugar, o zoroastrismo foi fundado no ano 1000 a.C. por Zoroastro, né? E isso é verdade, é uma das religiões mais antigas, se não me engano. Só que é o seguinte, a maioria dos livros do Avesta, que é o livro dos zoroastristas, foram escritos muitos séculos depois de Cristo, muitos séculos depois que o Novo Testamento foi escrito. Alguns livros que foram escritos pelo Zoroastro foi o Gathas, que foi escrito no ano 1000 a.C. Teve outro livro que foi escrito no século 3 a.C. Só esses dois mesmo. Todos os demais foram escritos séculos depois de Cristo. A maioria dos livros foi escrito no mínimo 6 séculos depois de Cristo. Então é isso, pessoal. E foi aqui até o ativista ateu Bart Ehrman, ele falou que o zoroastrismo foi uma crença que sempre mudava de tradição e que não há nenhuma evidência que essa religião influenciou o cristianismo. Falso.
Galera, o vídeo é longo, tá certo? Eu vou fazer aqui um resumo das alegações dele. Bem, o que ele fala aqui? Que assim como o cristianismo, para querer provar que o zoroastrismo foi influenciado pelo cristianismo, o zoroastrismo, assim como o cristianismo, crê na ressurreição dos mortos, na volta do Messias, no juízo final. A história de Zoroastro conta também, assim como a de Jesus, que ele foi tentado no deserto, que ele começou o ministério aos 30 anos, Zoroastro e tal. Mas só que é o seguinte, essas histórias foram escritas em livros que foram escritos séculos depois de Cristo. O livro que conta que Zoroastro foi tentado no deserto foi escrito entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. O livro que conta que Zoroastro começou o ministério aos 30 anos foi escrito entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo. E todos os demais livros que coincidem com o cristianismo, como por exemplo a ressurreição com as doutrinas, foram escritos no mínimo no século 6 depois de Cristo. Tem livros que desse assunto aí que foram escritos no século 9 depois de Cristo. Então, e foi aqui o manuscrito mais antigo do Avesta é do século 12 depois de Cristo. Então, não se pode afirmar que o cristianismo foi influenciado pelo zoroastrismo. Porque a maioria dos livros que tem histórias que coincidem com o cristianismo foi escrito muitos séculos depois de Cristo e muitos séculos depois que o Novo Testamento foi criado. Bem, nós vamos refutar aqui uma alegação falsa. Eu vou botar aqui nos comentários aqui, fixado aqui todas as alegações, refutando as alegações falsas dele. Bem, a maioria não, todas as religiões creem na dualidade, né, na crença na luta entre o bem e o mal. Qual é no final disso? Em primeiro lugar, alegação falsa. O zoroastrismo não crê nessa crença de 7 espíritos. Na verdade, são 6. O que crê é o seguinte, porque há uma batalha em que, se não me engano, o deus a Rua Mazda, que é o deus do bem, e o outro deus aí que eu não me lembro mais o nome, que é o deus do mal. Esses dois deuses, eles criaram 6 espíritos para que eles se enfrentem e conquistem o maior número de almas, se não me engano, para isso. Mas não tem nada falando de 7 espíritos. Na verdade, são 6. E foi aqui esse livro, essa aqui conta essa história, foram escritos séculos depois de Cristo. A alegação falsa sua. Então, é isso mesmo, pessoal. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Vamos fazer mais vídeos.